Cara, parece que o Fluminense está com dinheiro mesmo para investir no atacante. Primeiro o Fluminense queria contratar o Rony, 50 milhões de reais oferecidos ao Palmeiras, acertado ali com a Leila, mais de 1,5 milhão de salários a serem pagos para o Rony. Acabou o Rony não vindo, ele já até jogou pelo Palmeiras no Campeonato Paulista na última rodada, parece que vai ser reaproveitado, já que ele estava aguardando uma oferta do mundo árabe, não apareceu, ou apareceu do Catar, mas não deu tempo de ele fechar o negócio, documentação. Agora parece que o Atlético Mineiro voltou as suas atenções ao Rony, ele não vem mais para o Fluminense, não quer vir jogar aqui. E o Fluminense continua no mercado procurando esse centroavante e com esse dinheiro em caixa para poder investir nesse atacante. O Fluminense quer o Otávio, né? São duas posições, que é a posição de volante, está negociando com o Atlético Mineiro pelo Otávio. O Atlético quer uma compensação ou até um jogador do Fluminense envolvido numa possível troca. Está bem complicado essa negociação. Tem tudo para dar errado. E o Firmino, agora, o novo objetivo, a nova sondagem do Fluminense, o desejo do Fluminense. Eu cheguei até a ouvir esse tipo de informação, esse desejo do Fluminense nesse atacante, mas pelo tempo de contrato e pelos valores, pelo salário que ele recebe no mundo árabe, eu achei muito complicado. Não tinha como evoluir. Mas vamos falar primeiro do Otávio. Um integrante da comissão técnica do Fluminense entrou em contato com o Otávio. O volante gostou das coisas que ouviu desse representante do Fluminense, a possibilidade de ganhar minutos, porque ele é reserva no Atlético Mineiro. Ele pensou que com a chegada da nova comissão técnica do Atlético, que até disseram ao jogador que ele seria aproveitado, que queria ele no elenco, mas isso não vem acontecendo, ele está no banco de reservas, perdeu espaço no time do Atlético, mesmo com a nova comissão técnica, e ele quer jogar o Mundial de Clubes no meio do ano, é um atrativo, e a possibilidade de jogar mais, ter minutagens no Fluminense do que no Atlético Mineiro interessou ao jogador. O problema é o Atlético Mineiro. A janela está perto de fechar, chegando perto do fim, então isso tem que ser um processo bem adiantado. O problema é que o Galo Mineiro quer uma compensação financeira ou a troca de um jogador para poder liberar o Otávio. Vamos lá, o Atlético Mineiro está disposto a negociar o volante Otávio com o Fluminense, mas deseja receber alguma compensação para liberá-lo. Inicialmente, o clube mineiro deseja vender o meio-campista de 30 anos. Porém, uma possibilidade seria a inclusão de outros jogadores na negociação. A informação é do site O Tempo, lá de Minas Gerais. Ainda de acordo com a publicação, o Galo gostaria de contar com o atacante Kevin Serna, atacante do Fluminense, colombiano. Ainda está em período de adaptação ao futebol brasileiro, acho que tendo boa vontade com o Serna. Mas os representantes do jogador não foram procurados ainda pelo clube mineiro. O site ainda afirma que o staff do colombiano, isso aqui me pegou de surpresa, não esperava isso. O site ainda afirma que o staff do colombiano, do Serna, vê com bons olhos uma transferência. Eu não sabia que ele estava insatisfeito no Fluminense. Tendo em vista que o jogador tem sido pouco utilizado pelo Mano Menezes nesse início de temporada. Eu acho que o Serna tem sido utilizado sim. Ele não é titular, o Riquelme é o titular da ponta direita, o Canóbio da ponta esquerda, e o Serna tem sido utilizado, entrado no segundo tempo, ou na ponta esquerda ou na ponta direita. O Keno tem ficado até no banco para ele ter chance. E eu não sei se o Serna teria espaço no ataque do Atlético Mineiro, se ele ganharia minutos lá atuando. Isso que o site O Tempo falou, de que o staff do atleta vê com bons olhos uma transferência e achar que vai jogar no Atlético que não vem jogando no Fluminense, eu acho uma forçação de barra. Mas está aí a informação. Só não está evoluindo por causa dessa compensação financeira ou a troca de um jogador pelo outro. O Otávio indo para o Fluminense, jogador de 30 anos, um volante, e o Fluminense cedendo em troca um atacante de lado. Eu acho que não é uma troca inteligente e vantajosa para o Fluminense. Não acho o Serna um baita de um atacante, mas um jogador que joga de um lado do outro, é rápido, é jovem ainda. E o Otávio não é um jogador que me agrada, ainda mais com 30 anos de idade. O Serna pode ser, até no futuro, você conseguir uma transferência para ele. Então não é vantajosa esse tipo de troca.
Thiago Silva saiu do jogo contra o Flamengo com dores, ele saiu no intervalo, com dores no calcanhar, reclamando do gramado duro, duro, né, pesado. Até jogadores do Flamengo também reclamaram do gramado do Maracanã. É impressionante, os camaradas, no final de ano, faz a pelada do Zico, estraga um gramado e não troca um gramado. Aí chega o campeonato, começa o Campeonato Carioca, reclamam do gramado. Daí daqui a pouco vai ter que parar de jogar lá para trocar o gramado e recuperar. Sempre isso. O gramado do Maracanã nunca tá bom. É impressionante. No entanto, como não entrará em campo no meio de semana, o Fluminense não tem jogo no meio de semana, o Thiago Silva nesse momento ainda se queixa de dores no calcanhar, o Fluminense vai aproveitar que não tem jogo no meio da semana, só joga no domingo às 16 horas contra o Nova Iguaçu no Maracanã, pela 10ª rodada, e espera que nessa semana sem jogo, o Thiago Silva seja recuperado. Vão tentar aí acelerar o processo, recuperar um tratamento, para que ele possa jogar contra o Nova Iguaçu. Então, estamos na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vamos ver se isso é tempo suficiente para recuperar o Thiago. Se não puder jogar, é Freitas e Inácio. Também tem a opção do Thiago Santos para a zaga. Olha essa informação do Bernal. O jornalista uruguaio Nico Mussetti revelou que o volante Facundo Bernal enviou uma notificação ao defensor, time dele, formador dele, lá do Uruguai, exigindo pagamento de 20% do valor da sua venda para o Fluminense. Cadê meu dinheiro? Cadê meus 20% da venda? No entanto, conforme previsto no acordo entre os dois clubes, Sporting e Fluminense, o clube uruguaio só pagará ao jogador após o Fluminense quitar as últimas 2 parcelas do negócio. O Fluminense pagou a primeira parcela agora, nesse mês. Então restam ainda 4 parcelas. São 5. O Facundo Bernal foi negociado em 5 parcelas. O Fluminense pagou a primeira agora. Então o Bernal vai precisar se acalmar e esperar os próximos pagamentos. Se o Fluminense pagar também. O repórter ainda informou que o Fluminense já quitou a primeira parcela pela aquisição do Uruguai. O pagamento, inclusive, foi feito dentro do prazo estabelecido em contrato. Então, Bernal, espera mais um pouquinho. Ainda está na primeira parcela, meu filho. E o Firmino? O Fluminense esteve interessado na contratação do Roberto Firmino. É o que eu falei. Quando eu fiquei sabendo desse interesse, eu achei tão difícil esse tipo de contratação, esse tipo de investimento, pelo salário, pelo quanto ele ganha lá no mundo árabe, esse negócio todo. Mas vamos lá. GE, a Globo Esporte trazendo essa informação. O Fluminense fez uma consulta ao staff do atacante Roberto Firmino do Al Ahly. Porém, ouviu que o desejo do jogador é de permanecer na Arábia Saudita. Ele quer ficar lá, ele adora, o país é uma maravilha, é um país maravilhoso. E uma negociação não irá ocorrer. Não vai acontecer. Tá? O Fluminense saiu da parada. O Fluminense não foi o único brasileiro a procurar o Roberto Firmino, jogador com passagem pela seleção brasileira, disputou Copa do Mundo, o pai é tricolor, ele foi tirado de uma competição lá também, pelo Al Ahly, não vai jogar todas as competições, isso criou um imaginário de que ele pudesse ser liberado pelo clube, mas não é por aí. O jogador tem contrato até junho de 2026, isso também é um entrave. Tem contrato até junho de 2026 e ninguém vai abrir mão dos milhões que ganha, do salário altíssimo que ganha no Al Ahly. Ninguém seria bobo a esse ponto. E a ideia inicial é retornar à Europa após o fim desse contrato. Não voltar ao futebol brasileiro. Firmino quer sair do mundo árabe no fim do seu contrato em 2026 e retornar ao futebol europeu. Além disso, ele ganha valores astronômicos. São 22 milhões de euros por ano, segundo o UOL. Se o cara tem contrato até 2026, até junho de 2026, ele tem um ano e meio de contrato ainda. Tu acha que o cara vai abrir mão de 22 milhões de euros para voltar agora para o futebol brasileiro? Que salário o Fluminense vai pagar para Roberto Firmino? Que salário é esse que o Fluminense vai pagar? Cara, o pessoal viaja. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, dá essa moral para mim, conto com a ajuda de vocês. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!